Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, declaramos aberta 86ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa do 2º período legislativo da 18ª legislatura. A presença convida o vereador Natanael Jordão para fazer a leitura do versículo bíblico. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo capítulo 91 e versículo 2. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Natanael Jordão. Pequeno expediente. Artigo 121 e 125 do Regimento Interno. A presidência convida o segundo secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas do vereador Lius Correia dessa casa. Justificativa de ausência do vereador. Através do presente, justificar minha ausência na sessão plenária do dia 10/9 a 11/9, devido ao tratamento de saúde, vereadora Ana Rita Negrini Hermes. Projeto de lei ordinária número 187, 2019, que reconhece de utilidade pública municipal o Instituto Social e Cultural Vila Nova, gabinete do vereador Adilson Girardi. Requerimento de número 289/2019, vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 205, inciso 1º do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, a retirada da indicação número 11088 de 2019, requerimento número 298, vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 205, inciso 1º do Regimento Interno, requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, a retirada do projeto número 11/2019, requerimento número 309/2019, vereador abaixo-assinado, de acordo com o artigo 205 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a retirada do projeto de decreto legislativo número 7 de 2019, gabinete do vereador Cláudio Aragão. Foram lidas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador Lius Correia. Ainda o artigo 121 e 125 do Regimento Interno. Declara aprovada as atas da 85ª sessão ordinária e da 9ª sessão extraordinária realizada em 11 de setembro de 2019. Se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno, está aprovada. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. Por 15 minutos, MDB, vereador Mauricinho Soares. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário desta casa. Final de semana, tivemos acompanhando o prefeito, a festa da colheita lá em Piraberaba, no desfile. Foi um desfile maravilhoso, a comunidade de Piraberaba está de parabéns. Estivemos lá com o deputado Fernando Crelli, o prefeito, e acompanhamos ali
O desfile começou 10 horas, fechou a Dona Francisca ali. Depois fomos lá no Paraíso, na festa da comunidade, São Domingos Sávio. Está ali o Rolf, que é lá do Paraíso, estava lá presente, o Rolf nos acompanhou, teve a missa até meio-dia, depois teve lá um espeto, estava excelente lá, Rolf. O pároco Cláudio esteve conosco lá, tivemos lá até umas 4 horas, depois saí, fui na região sul, onde estive presente, lá na Associação de Moradores do loteamento Nossa Senhora Aparecida, lá no bairro Petrópolis. Depois chegou até o presidente ali, o presidente Cláudio chegou ali também, estava ali. Foi um domingo maravilhoso, onde participamos de vários eventos. E ali, Rolf, você esteve junto lá, você que representa o Paraíso lá, você como meu assessor lá também, grande representante, grande líder do Paraíso, estivemos ali fazendo uma visita com o prefeito, ali a grande oportunidade, e ele levei ali até a Escola Municipal José do Patrocínio, que é ao lado direito da Estrada Timbé. Eu disse, prefeito, gostaria que o senhor me atendesse esse pedido aí, para pavimentar aquela rua até o colégio ali, que é o Bananal, até o colégio José do Patrocínio. O prefeito atendeu, falamos com o padre lá, o pároco Cláudio, e ele ficou muito contente, o prefeito atendeu o nosso pedido. E também, Rolf, você acompanhou lá o terreno da nova unidade básica do Paraíso, aonde o prefeito acompanhou, o Jean falou, depois liguei para o Jean, ele atendeu o telefone, onde vai fazer o projeto da unidade, a nova unidade básica do Paraíso, com 5 equipes médicas, 10 consultórios odontológicos ali, que vai ser construído bem pertinho ali na Júpiter. Isso é importante. A pavimentação da rua Plutão, que é em 2 etapas, que é a Plutão 1 e a 2, você estava presente lá, Rolf, e a nova unidade. E falamos da capela mortuária, que tem um terreno que o prefeito falou que talvez dê para fazer uma permuta ou passar para a igreja, porque é do lado da igreja. Estive falando com a Sandra, que é do patrimônio. Essa semana vamos ter ali o resultado ou o parecer sobre aquele terreno, aonde o prefeito falou que dá para fazer uma permuta, para nós fazer ali a solicitação, atender a capela mortuária, que é pedida ali de todo, você também, Rolf, que representa ali, você fez o pedido também, junto com a comunidade, e o padre, o nosso pároco, falou muito bem ali daquela unidade, que é bom, a unidade básica, ali onde vai ser construída, e tem 2 ou 3 alugadas, isso leva uns 2 anos, tá? Já o projeto, o Jean, já falei com o Jean no telefone, o projeto já está sendo executado, fazer o projeto, depois do projeto pronto, vai a análise para a licitação. E falando nisso, quando eu liguei para falar isso do Paraíso, ele já disse que vai para a licitação do Aventureiro. A grande unidade que vai ser construída, ali a unidade básica, a unidade básica da família, o BSF, né? Do Aventureiro, a 2, que tem 2, 3 alugadas lá, que também vai ser 5 equipes médicas, 10 consultório ali e 3 odontológicos. Vai para a licitação, daqui um mês ou 40 dias, uns 60 dias, vai para a licitação do Aventureiro. Depois o projeto do Paraíso, que é a unidade básica nova do Paraíso. E já aproveitei e de novo mostrei para o prefeito a importância da segunda saída do Paraíso. Levei novamente o prefeito lá para falar sobre a segunda saída do Paraíso. Daqui mais uns 60 dias, ou antes, a Estrada Timbé vai ser entregue à ordem de serviço da estrada, a pavimentação aquela que vai até a estrada sair, aonde vai sair na Estrada da Ilha. Daqui uns 60 dias, ou talvez antes, sai já o vencedor da licitação da Estrada Timbé. Mais uma grande obra ali do Paraíso, que é importante, Rolf, ali vai ser uma grande obra do Paraíso. A saída, a nova pavimentação, depois o prefeito deve colocar nos 100 milhões, o lado direito até a Escola Municipal José do Patrocínio, que vai até o Bananal. Isso ali é importante, muito importante para a região do Paraíso.
muito. E falamos algumas reformas de escola também, o prefeito atendeu, ouviu ali a comunidade, a importância também da reforma de algumas escolas. Mas o importante é a Estrada Timbé, que está aí nos últimos, repare para sair alguma coisa que teve na Justiça, vai sair a Estrada Timbé. E o prefeito deve colocar ali a segunda etapa do lado direito, que vai ser muito importante ali para a escola. Nós vamos abranger 2 escolas, né? Lado direito, lado esquerdo, 2 escolas municipais, que é importante nesse governo do prefeito Udo, aonde tem trabalhado muito pelaquela região. Nós temos ali também no Sofia, no Kelly, aonde tem 2 ruas que vai ser anunciado ali também. É toda aquela região ali que vai melhorar muito. E o Paraíso vai ser feito grandes obras dentro do Paraíso. Defendo porque ando ali direto. A nossa prefeitura Nordeste, o subprefeito Chutezinho, tem trabalhado muito naquela região. E nessa oportunidade falei para o prefeito que a Luana, tivemos falando com a Luana e fomos lá, naquele tratamento de esgoto que tem ali, a Luana vai retomar, o prefeito falou ontem naquela visita também, que ali é importante retomar, já estão fazendo a revisão, Rolf, ali daqueles encanamentos que foi feito, como é que está? Estão fazendo uma vistoria ali no Paraíso e vai ser retomado aquela obra ali. Mais uns dias nós vamos ter uma novidade sobre a estação de tratamento do Paraíso. O prefeito esteve lá, fez uma visita importante. No domingo, às vezes alguns falam, presidente, o prefeito anda domingo. Foi comigo lá na comunidade, fomos lá no desfile importante em Peraberaba, a festa da colheita. Tivemos lá, estava bonito. Teve o almoço lá, mas nós não podemos ficar, nós tínhamos um almoço lá, com o pároco lá na grande igreja lá, São Domingos Sávio, que foi importante lá, acompanhar o padre, o pároco Cláudio e toda a equipe lá. E você, Rolf, você que faz a diferença lá, isso é importante, dentro do Paraíso, isso é importante, a tua liderança, você é um líder lá dentro do Paraíso, bem que você faz, é isso aí, lutamos pela nossa comunidade. Você é um que luta lá, a importância de ter uma liderança do Paraíso aqui, hoje, ouvindo e está aqui, a sua presença é importante. Também está o Joani que faz ali, ali do Portinho, quando conhecido o Portinho, aquela região do Jardim Iririú. É isso aí, Joani, você também é a liderança lá, você faz um trabalho ali na Igreja Evangélica, Assembleia de Deus ali, Araguaiana. O Lio já esteve lá fazendo visita também, o Lio, Mauricenta, a importância do vereador Lio também esteve lá, mas a gente está lá também acompanhando, que você é membro lá e faz um grande trabalho naquela região do Jardim Iririú, isso é importante. E mais algumas ruas que a gente vai anunciar do Aventureiro, que a gente teve mais uma conversa com o prefeito, e ali tivemos também, presidente, o presidente Cláudio não está ali, lá na Associação de Moradores, domingo estava ali o Juarez, a equipe ali do Juarez que estava lá, o pessoal fizeram um grande trabalho ali, venderam 250 refeições lá, estava lotado, Juarez. Associação de Moradores, Nossa Senhora Aparecida ali no bairro Petrópolis. Parabéns, Juarez, estivemos lá também, participando ali, o presidente ali atuante, tinha muita gente. Depois chegou o presidente Cláudio lá também, e deu uma passada e saiu ali. Então fizemos aí grandes visitas aí domingo, andamos aí pela comunidade lá do Petrópolis, junto com o Juarez, a equipe, obrigado Juarez, lá o Jair, seu irmão, a sua esposa que estava lá, presente, e todos que estavam lá presentes, ajudando ali a grande associação, que isso é importante. Trabalho comunitário, isso é importante, Rolf. Você que faz ali a diferença, está vendo que a gente trabalha muito até o domingo, nós não temos preguiça. Levantamos cedo, já estava cedo na luta, e estamos aí lutando pela nossa comunidade, importante, na nossa grande festa lá também, do padroeiro, né? Isso é importante. São Domingos Sávio, foi um dia maravilhoso lá, domingo, e depois fui lá, final da tarde também, participar com o Juarez lá na Associação de Moradores do Petrópolis, que foi muito lindo. Presidente
Obrigado pela oportunidade. Temos 3 minutos e 50 ainda, ó, a bancada do MDB. Vereador Roque Matei. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa, boa tarde, vereadores. Boa tarde, público aqui presente. Boa tarde, o público que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Vereador Mauricinho, aproveitando o gancho da sua fala, quero também informar a comunidade que hoje estivemos no almoço, eu e o prefeito Udo, na Associação de Moradores do bairro Bom Retiro. Quero mandar um abraço para o seu Dormino, para o seu Newton, em seus nomes, um abraço para toda a comunidade do bairro Bom Retiro. E lá o prefeito reafirmou e anunciou, né, melhorias também no bairro Bom Retiro. No começo da rua Tenente Antônio João tem uma parte que ainda não está asfaltada, isso já está programado para ser feito a pavimentação. Também foi anunciado e reiterado a compra de um imóvel no bairro para ampliar o número de vagas de CIs na educação infantil. Foi anunciado também melhorias em várias ruas do bairro, né? E isso é importante, assim como nos bairros da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste e Oeste, nós temos em cada bairro anunciado, e aí quero agradecer ao prefeito Udo por esses anúncios tão importantes, tão relevantes, que são obras de infraestrutura. Também foi anunciado que em breve vai ser feito o edital de licitação do posto de saúde também do Bom Retiro. Lá já existe o posto, vereador Iracema, mas nós temos que ampliar, melhorar o posto lá, e isso também já tem um comprometimento da Secretaria de Saúde com um projeto bem avançado para também fazer essas melhorias. E outras melhorias, como a parte de pavimentação, que nós já falamos, mas também anunciar também toda a pintura de faixas, enfim, melhorias nas vias que já estão sendo requalificadas, mas também precisa daqueles acabamentos necessários, e foi totalmente anunciado lá. Então quero agradecer à Associação de Moradores, aos idosos que estavam lá almoçando com a gente, e também, principalmente, ao nosso prefeito, que foi em loco fazer esses anúncios tão importantes para o bairro Bom Retiro também. Era isso que eu gostaria de deixar como recado aqui. Obrigado. O vereador Facchini pediu uma parte. Eu ganhei 20 segundos. Vamos lá. Dos 15 minutos do partido, eu ganhei 15 segundos. Mas eu venho a essa tribuna fazer um registro. Final de semana agora nós realizaríamos a Feira do Floresta, já no seu 5º ano, e aconteceu um episódio lamentável, que foi a retirada do ponto de luz. Porém, o registro que quero aqui fazer é que imediatamente conversamos com o secretário Fraz, o secretário Raulino e o secretário Romualdo, que não mediram esforços, né, para solucionar esse problema, e lá foi atendido de acordo com a necessidade para a realização da Feira do Floresta. Então, o que veio nesse microfone, nesse momento, é registrar aqui a gratidão, não em meu nome simplesmente, mas em nome de todos aqueles que vivem a Feira do Floresta, especialmente a esses 3 secretários e seus colaboradores em cada uma das suas secretarias, porque graças a uma ação rápida, né, conseguiu-se resolver uma situação que pode parecer muito pequena, de fato faz a diferença na vida daquelas pessoas. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, vereadores. Continuando o tempo destinado aos partidos, 6 minutos destinados à bancada do PL. Vereador Maurício Peixer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa e público presente.
Hoje eu vi aí pelas redes sociais e passei também lá a retirada de algumas palmeiras da rua da Avenida JK. Então, amanhã, na Comissão de Urbanismo, vereador Jaime, vou solicitar algumas explicações, o porquê foram retiradas. Deve ter uma justificativa muito plausível, né? Porque retirada de palmeiras boas, novas, né, não estão, tem algumas na Rua das Palmeiras, sim, lá estavam com problemas, foi feita uma análise técnica e tudo, e até pelo envelhecimento delas, ou comprometimento delas, pode ser retiradas, mas a da JK não vi sentido, né? Então, nós vamos amanhã verificar o que realmente, ou solicitar ao Executivo que responda o porquê está sendo retirada, né? E aí eu vi um corte até meio esdrúxulo, aquele corte, né? Por que deixaram só a base dela, não tiraram tudo, enfim, vamos perguntar tecnicamente com quem conhece o porquê. Outro assunto, senhor presidente, semana passada falei aqui sobre aquela ação que um policial, um agente de trânsito fez em Joinville, onde notificava os veículos que avançavam um pouco a passagem de pedestres e que, de repente, paravam porque dava engarrafamento, não conseguiam ir para a frente. E eu analisei e analiso de 3 pontos de vista. Primeiro, do agente de trânsito. Ele está ali para fazer aquele papel de o que está em desconformidade com a lei, notificar. Alguém mandou ele fazer isso. Alguém mandou ele lá dizendo, olha, lá está acontecendo isso, verifica o trânsito lá e notifica. E ele vai lá, ele cumpriu o papel dele de notificar, porque ele tem que cumprir ordens. Olhando do ponto de vista agora do pedestre. Ora, ele quer passar, ali tem uma passagem de pedestre e um veículo está atrapalhando a passagem dele. Ele vai reclamar e vai dizer, cadê a segurança aqui? Onde está o agente de trânsito? Porque ele tem direito a isso. E olhando do ponto de vista agora de quem está dirigindo. Eu estou ali, de repente abro o semáforo e os carros andam e eu ando também, mas de repente segura porque deu um engarrafamento lá na frente. E aí eu disse, poxa, vou ser multado, mas não é minha culpa porque eu avancei, porque todo mundo estava avançando. Agora eu quero colocar o 4º ponto. E aí eu vou pedir, eu já pedi para passagem de um vídeo, o vídeo que esse guarda fez, o que essa pessoa fez com o agente de trânsito. Por gentileza, pode passar? Conseguindo multar muito, hein, amigo? Conseguindo multar muito aí? Tá anotando as plaquinhas, tudo? Anotou a minha plaquinha também, anotar essa plaquinha na moto aqui também. Cidadão trabalhando para a cidade de Joinville no trânsito, para usurpar o cliente, para usurpar o consumidor. Olha a cara do cara. Olha se isso é serviço da Prefeitura de Joinville fazer com botar um cidadão desse, agredir a população, pegar a cara atrapalhada aqui para multar. Tá com a canetinha na mão anotando. Continua anotando aí. A canetinha na mão anotando, todo mundo que passa aqui, o cara se copiou, ele caneteou. A prefeitura nossa, será que precisa de... Aí nós podemos verificar uma situação, vir ali, do avanço e que para. O que está faltando na nossa cidade? Aí vem o 4º ponto que eu quero levantar. Isso não precisaria estar acontecendo se nós tivermos um plano correto de mobilidade urbana. Nós estamos aí com uma área, com uma lei de 1973 do Plano Viário de Joinville. Não se evoluiu, está sendo estudado. O CEPUD diz que tem que contratar uma empresa para fazer esse plano, e é um custo muito alto, e eu acredito que nessa legislatura nós não vamos ver isso, nós não vamos ver, mas aí eu quero colocar o ponto que virou piada na cidade, que é a mobilidade urbana. Eu queria que colocasse aí a foto lá que está nas redes sociais, que virou piada. Vai ter em Joinville, aí de 11 e 12 de setembro, né, teve, no Ágora Parque,
e o senhor Danilo Conte falando como a cidade está se preparando para ser a maior case de Smart City da América Latina. Falou sobre isso, e aí virou piada. Qual é o case que nós estamos tendo de Smart City? O que a cidade está se preparando? Com essa mobilidade urbana? Porque isso ali, o agente de trânsito está foi exposto ao ridículo, quando ele vai lá e notifica, virando uma fábrica de multa, a arrecadação para a prefeitura. Quanto a cidade está sofrendo por mobilidade urbana. Smart City também é grande parte de mobilidade urbana, é planejamento que não se tem. E nós não estamos vendo, a não ser alguma intervenção na cidade, como, por exemplo, na Autocar DERF. Eu sei que ficou bom lá, Ninfo, para o senhor que mora ali perto, uma entradinha, ter facilidade, mas isso ali, aquela intervenção pequena, tornou-se prêmio nacional de mobilidade para Joinville. Isso é ridículo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um novo plano, uma nova situação, uma discussão, um projeto que vem aqui para a Câmara para nós discutirmos de realmente mobilidade urbana, porque a nossa cidade está devendo muito, está perdendo muito, e nós vamos se tornar um case nacional, internacional. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Ainda tempo destinado aos partidos. A bancada do PSTB, vereador Odir Nunes, pelo tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipe que nos honram com as suas presenças, quero aqui também registrar a presença do Emerson Tisoni, que hoje fez um grande assessoramento ao deputado Tebaldi e hoje assessora o deputado federal Chioquete. Cumprimentar a todos. Vereador Ninfo, hoje para mim é um dia de orgulho e de satisfação, pois hoje completo 63 anos e nem todos têm esta felicidade de completar 63 anos. E durante a minha vida, e especialmente na vida pública, eu pedi aquilo que Salomão pediu. Ele pediu a Deus que desse sabedoria para discernir o que era melhor para o seu povo. Então eu me sinto feliz e Deus tem me atendido nesse particular. Então, agradeço a Deus, a minha família, as dezenas, as centenas e milhares de felicitações que recebi pelas redes sociais. Mas vou fazer esta semana uma ampla discussão aqui no meu pronunciamento sobre um projeto que é essencial para o esporte de Joinville, que é o projeto de lei número 140, de autoria do então vereador à época, Fernando Krellig, hoje deputado. E eu quero colocar aqui as posições dos vereadores, à época em que nós fizemos o debate do projeto e o debate na audiência pública. Então eu gostaria que a nossa técnica colocasse a fala do nosso, à época, presidente Fernando Krellig. Trabalhei 4 anos no esporte de Joinville e conheço a dificuldade do esporte, não só da cidade, como do esporte nível estadual e nacional. Vereadores, por gentileza, vereadores, gostaria que realmente trabalhei muito nos últimos anos e um dos grandes sonhos, desde atleta com 7 anos de idade, fui atleta dessa cidade durante muitos anos da seleção de Joinville de futsal, e a gente sempre sonhou desde criança com uma lei de incentivo ao esporte. Isso. Eu gostaria que o deputado Fernando Krellig, proponente deste projeto, conversasse com os vereadores do MDB e da base para que nós pudéssemos derrubar o parecer que recebeu o contrário na Comissão de Educação. Este projeto, para refrescar a memória, ele recebeu o parecer contrário na Comissão de Legislação, depois nós derrubamos o parecer aqui, foi para a Comissão de Finanças, onde recebeu o parecer favorável, e foi para a Comissão de Educação, e lá recebeu o parecer contrário
Portanto, nós, a hora que vier para discussão, nós vamos ter que derrubar o parecer exarado pela Comissão de Educação. Mas vamos ver também o que o líder do governo hoje falou sobre este projeto. Esta casa tem uma responsabilidade e uma legitimidade para agir e levar a sensibilidade ao Executivo e que possamos buscar e juntar esforços para que a nossa comunidade seja assistida por programas que possam conectar esse indivíduo à nossa coletividade. Aí eu quero ver se o líder do governo tem o mesmo posicionamento com relação à época da apresentação do projeto. Mas agora eu quero ver o pronunciamento do amigo vereador do meu partido, Jordão, que deu um belo pronunciamento e sei que ele vai manter a sua posição, como sempre teve posição. De nós, de ouvir um projeto maravilhoso do nosso amigo Fernando Clerc, desanimar, nós temos que incentivar e ajudar. Eu estou com você. Isso, vereador Jordão está conosco, que maravilha. Eu espero que os vereadores não voltem atrás. Não voltem atrás. Eu tenho as gravações, aliás, não é eu que tenho, qualquer um tem acesso, porque está aí no portal de transparência. Mas eu tenho a relação aqui de todos os vereadores que se pronunciaram em todas as comissões e aqui no plenário. Eu gostaria de colocar o quarto, quando volta a falar o presidente Fernando Clerc. Realmente o esporte é a maior ferramenta de transformação, o esporte é importante. Nos Estados Unidos é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde fala que a cada $1 investido, economizamos 3,5 em saúde pública, de gastos com saúde pública. Aqui no Brasil não é diferente, cada R$1 investido, são R$3 de economia em gastos em saúde. Isso. Então, agora eu quero o empenho, temos que cobrar o empenho do deputado Fernando Clerc, porque senão este projeto foi o projeto de maior vergonha para esta casa e um proselitelismo político. Então, todo dia eu vou passar aqui o posicionamento para refrescar a memória dos vereadores, porque este projeto não receber o parecer favorável na Comissão de Educação, ora, esporte não é educação? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Antes de passar a palavra à bancada seguinte, quero aqui saudar, embora não o veja mais no plenário nesse momento, o vereador João Facchini, vereador da 11ª legislatura dessa casa. Na sequência, tempo partidário da bancada do PSB. Vereador Ninfo Kenny, com até 9 minutos. Muito boa tarde a todos. Feliz pela oportunidade de estar novamente de volta nesta casa, com os dias que eu estive ausente. E posso dizer que a gente sente saudades desse ambiente, sente saudades do ambiente que essa Câmara para nós representa. Quero cumprimentar o vereador que está de aniversário hoje, 63 anos, que nos mostra a sua vitalidade, mostra a sua energia, de sorte que o seu pronunciamento foi muito adequado quando nós falamos em esporte. Estivemos aqui, o Dir Nunes, seguramente uma das maiores presenças nesta casa, apoiando esse projeto que todos nós votamos a favor. E que vimos que, lamentavelmente, ele sofre essas injunções e que nós, vereadores, como eu já falei algumas vezes aqui, nem sempre mantemos a palavra. Às vezes é necessário voltar atrás. Assim como ainda dizia hoje, quando o vereador
Natanael Jordão apresentou o seu projeto para eliminar com recesso da Câmara, votei a favor, assinei, aliás, e hoje retiro o meu voto, porque, ouvindo os técnicos dessa casa, vendo as grandes dificuldades que isso significa para essa equipe que trabalha muito, nós mantermos esse projeto aqui, agora com medo de eventualmente ser questionado pela população, nós devemos ter muita coragem em mostrar que há razão, há motivo, haja vista que nenhum vereador para, mesmo no período de recesso, de fazer o seu trabalho. O que nós damos é espaço para que os técnicos possam trabalhar, inclusive as próprias férias deles fazem referência a isso. Assim como foi o projeto que o nosso colega Jaime Evarista apresentou aqui, um projeto de tanto valor e importância, todos nós votamos a favor, vai para o veto do prefeito, é vetado, ou para a aprovação do prefeito é vetado, e nós voltamos atrás. Aliás, alguns vereadores voltaram atrás. Não se sabe exatamente por que motivos ou que razões, mas se nós temos palavra, se nós temos desejo, se nós queremos efetivamente contribuir com a cidade, nós temos que ser coerentes com o nosso procedimento. Por isso, minha gente, nós temos que realmente submeter à apreciação da população o que ela mais quer. Por mais que nós andemos na cidade, por mais que nós nos comuniquemos com o povo, nós conseguimos absorver muito pouco do que se diz, porque não falamos com toda a população todos os tempos. Haja vista que nas audiências públicas são a razão de ser de muitos projetos nossos. E para isso quero levantar também essa situação, que nós vamos ter uma nova audiência pública para discutir a questão da COSIP. Ou seja, é um assunto problemático, um assunto que já deu conversa para tudo quanto é lado, de todos os jeitos. Pessoalmente eu votei a favor quando o prefeito trouxe o projeto para a nossa casa. Por quê? Porque nós éramos, na verdade, ignorantes. Eu, em particular, ignorante sobre o assunto, confiava no prefeito, acreditava nas boas intenções dele, e eis que nos coloca um projeto à pauta que não foi do agrado de ninguém. E não foi do agrado de ninguém, tanto é que se modificou. Ou seja, nós fomos, aspas, iludidos. E agora nós precisamos refazer esse assunto tudo novamente. O Jefferson Saavedra escreveu na sua coluna, convocando para essa audiência pública a ser realizada na próxima segunda-feira, às 19h30. Daí eu lembro a vocês todos a importância de que cada um dos senhores e senhoras vereadoras convoquem os seus pares, venham para essa casa, venham discutir, venham dizer das suas necessidades e das suas dificuldades. Você cobrar a COSIP sobre o consumo atinge exatamente as pessoas que menos deveriam pagar, aqueles que consomem energia, eventualmente para o seu trabalho pessoal, produzindo alguma coisa como facção ou coisa do gênero, enquanto que as maiores empresas não têm muita dificuldade em pagar essa taxa, haja vista que ela é limitada. Portanto, vamos pensar no assunto, vamos nos dedicar. Próxima segunda-feira, às 19h30, estaremos aqui, se possível, com uma casa cheia para discutir o assunto. Não dá para nós nos descuidarmos disso, porque nós, vereadores, somos a barreira, somos o marisco nessa rocha que permanentemente é agredido por parte da população que não se sente satisfeita nem representada. Gostaria que os senhores pensassem a respeito. Vamos reavaliar todo esse processo, porque não dá para ficar do jeito que está. Fizemos emendas, algumas foram rejeitadas, novas foram aparecendo, ou seja, virou uma balbúrdia, um assunto que era tão simples. Quando se imaginava que a COSIP ia trazer vantagens para a cidade, trouxe uma arrecadação enorme para a prefeitura, que não foi bem utilizada, haja vista que recursos específicos para aquela finalidade foram usados para outros, haja vista que estamos, inclusive, entrando com uma representação junto ao Ministério Público e junto ao Tribunal de Contas, para que se possa efetivamente elucidar e esclarecer essas dificuldades. Vamos manter a coerência. Quando erramos, precisamos voltar atrás.
Quando acertamos e temos certeza absoluta, temos que ser coerentes, assim como muito bem falou o Dir Nunes agora, buscando, junto aos senhores vereadores, que aqui em alto e bom som se manifestaram favoráveis a um projeto que, sem dúvida, deve ajudar muito e vai ajudar muito ao esporte. Eu, pessoalmente, sou frequentemente solicitado pela equipe de punho-bol, que a prefeitura não dá nem a bola para eles treinarem. E nós participamos em inúmeros campeonatos, estamos presentes nos Jogos Abertos, enfim, para pagar as mensalidades, para inscrição no campeonato, o técnico é obrigado a passar o chapéu para recolher o dinheiro entre os seus amigos, seus parceiros. Como é que nós vamos querer educar uma população, como bem dizia Fernando Krelling, para cada R$1 que investe em esporte, assim como em educação, eu tenho 2, 3, 4 vezes mais vantagens na qualificação das pessoas. Nos preparemos para estarmos juntos de uma batalha que vai ser brilhante. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Ainda 1 minuto para a bancada do PSB. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então, na sequência, solidariedade, pelo tempo de até 6 minutos. Concedo a palavra à vereadora Tânia Larso. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Eu vou apresentar para vocês a estrutura. Tive recentemente uma visita junto com a assessoria a Florianópolis. Essa estrutura que em dezembro vai ser inaugurada do DIBEA, que é o Centro do Bem-Estar Animal aqui de Joinville. Ele não vai ser ampliado, ele somente está sendo reformado. E essa reforma é R$2 milhões, incluindo equipamentos de suma importância. Hoje eles estão usando o centro de zoonoses, porque está totalmente o local inadequado, né? Aquela placa do Adote ali é uma campanha que o prefeito fez a nível municipal de incentivo, e ali é a entrada hoje do local. Os cães e gatos estão em local ainda até a reforma se concluir. Quem me apresentou e encaminhou, nos deu toda a recepção, foi o diretor Marcelo. Então, aí é a antiga ala do CEBEA. Na entrada ali, eu estou conversando com munícipes que eles têm consulta gratuita. 10 consultas diárias, a comunidade é atendida de baixa renda, só não tem internação e também exames, mas atendimento, consulta de uma demodéstica, de uma febre, de alguma infecção, eles têm consulta gratuita. Lá dentro são 4 veterinários, agora vai aumentar porque eles abriram um concurso público para mais 4, e lá dentro está sendo feita 24 castrações diárias, de segunda a sexta-feira. É claro que lá são os servidores que fazem. A nossa estrutura hoje, aqui em Joinville, com o convênio, através de clínicas particulares, é muito bom. É maravilhoso. Eles têm hoje atendimento na fila de espera até março do ano que vem, já agendando. Então, as consultas de clínicas é bem diferente. Na entrada, a gente já tem um local de doação de material, eles aceitam doações da comunidade, e ali a própria comunidade que vai para uma consulta, ela pode pegar, sem problema nenhum. Olha só a estrutura, esse é um caminhão deles, que tem 12 baias dentro, ela vai até o bairro no município, juntamente com o convênio com protetores. Os protetores animais agendam na rua que eles querem a castração, e essa castração é agendada um dia, eles ficam sob a responsabilidade de fazer o cadastro, levar até o DIBEA e fazer a castração da família. Não tem que se cadastrar no CRAS, é para qualquer munícipe, qualquer um da população.
Então, é feito através desse caminhão, ele é todo climatizado, com toda a estrutura. Tem os funcionários e veterinários que vão junto, ali é uma protetora fazendo todo o procedimento junto. Eles têm a doblô toda capacitada, também climatizada. Os animais eles ficam confortavelmente, não em local tipo as nossas hoje aqui que estão abertas, né? O animal ele pega chuva, pega sol, pega vento. Lá não, lá são todas fechadas. São 2 doblôs, um caminhão e 2 combis. Tudo da prefeitura. Ali é a área improvisada de medicamentos. Os medicamentos também saem muito em conta, porque eles não podem comprar junto com a Secretaria da Educação, da Saúde, porque é ilegal. Mas eles conseguem, na hora da compra da Secretaria da Saúde, também fazer a compra deles. Ou seja, vou dar um exemplo, uma luva que custa um valor de 5 centavos, com a compra junto com a Secretaria da Educação, pode custar 1 centavo. Então, o valor é bem mais inferior do que você comprar em baixa escala. Essa estrutura dos canis do local lá dentro, eu estou indo com o Marcelo conhecer a estrutura que é a parte interna, né, de atendimento, de internação, de isolamento, e lá fora são os canis. Os canis totalmente são bem espaçosos, né, onde os animais vão poder pegar sol, vão poder se locomover com bastante liberdade. Então, esse é a reforma do DIBEA, que é o Centro do Bem-Estar Animal aqui de Joinville. Por que eu estou mostrando isso? Para que a gente possa pegar como exemplo, como modelo, né, e também adaptar algumas ações aqui no nosso município, que é importante. Assim como eles buscam informações nossas, nós também temos que buscar informações deles. Isso é importante para a causa animal. Mas o que eu achei super interessante é a forma de tratamento com os protetores animais, né? Hoje, aqui o nosso cadastramento é por ONGs, o deles lá, ele é individual por protetor, até porque nós temos uma lei que dá para ser feito o cadastro municipal de proteção animal, ou seja, o protetor ele pode ser cadastrado, ele não precisa receber ficha por ONG, só falta a regulamentação dele. E isso faz com que possa ser feito todo esse procedimento. Era isso. Obrigado, vereadora Tânia. Por 6 minutos, PSC, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internauta, você que está aqui na plateia, no plenário, eu não podia dizer a Vossa Excelência, vereadora Tânia, vereadora Ana Rita, a evolução que teve na questão dos animais. É um ser humano, pelo ser humano, nós vimos que é o que já tem essa atenção. Mas na questão dos animais, a gente via que não tinha essa atenção como tem hoje pelo Poder Executivo, estadual, federal, e a gente não vê. Então, hoje, como Vossa Excelência mostra ali o que o Poder Executivo vem tratando essa questão dos animais, mesmo que tem que continuar lutando, para que os animais recebam o atendimento necessário. Então, parabéns pelo esforço e dedicação de Vossas Excelências. No domingo agora participamos da primeira feijoada Eu Sou Mais ADEGE, lá na Estrada do Oeste, lá em Piraberaba. Estivemos lá, nesse grande encontro dos apoiadores, vereador James, da ADEGE, onde o presidente realiza um grande trabalho em Joinville na questão das pessoas com deficiência. Estivemos lá junto, lá com toda a diretoria, o próprio presidente Barreto, todos a equipe da ADEGE,
desenvolvendo uma feijoada deliciosa. Quem não foi, perdeu. E eu estou até com vontade de, se eu pudesse, se pudesse continuar, mas eu estou até com água na boca, uma grande feijoada bem preparada, gostosa, aonde a gente pode passar uns momentos de confraternização, cumprimentando lá todos aqueles que compareceram, e saber que o próprio Poder Executivo, como a Câmara, como toda a sociedade, dá um grande apoio para essa entidade, que precisa. Eu sempre tenho dito, se não fossem os braços, podemos dizer assim, para poder servir o Executivo, seria difícil. As igrejas que prestam um grande trabalho social, relevante, arrecadado toneladas de alimento que distribui para as pessoas menos favorecidas. Como o Executivo faria isso? A dificuldade que teria. As entidades filantrópicas, as entidades sem fim lucrativo, as entidades que estendem a mão, vereador Iracema. Como ficaria o Poder Executivo totalmente engessado para poder atender? Temos que considerar e aplaudir as entidades que realizam um grande trabalho em Joinville. Ouvindo Vossa Excelência, vereador Maurício Peixe, para me concluir, referente à questão das palmeiras, recebi até o comunicado, o que a Comissão de Urbanismo vai retratar referente a isso, né? Vossa Excelência falou aqui na questão, nós vamos também juntos, porque é algo que eu também iria fazer, para que a gente convide e chame, porque quando se trata de palmeiras novas, bonitas, como nós visitamos, vereador Maurício Peixe, lembra a Rua das Palmeiras, né? Aquelas palmeiras mais velhas e aquelas que já estavam estavam prontas para que pudesse totalmente eliminá-las, mas a gente vê o cuidado de não poder eliminar, que embeleza a cidade, para que a gente volte a discutir essa situação, mas eu acredito que houve uma autorização, ali deve sair, conforme me passaram, deve ter alguma mudança ali naquele local, na JK, para poder fazer isso. Mas temos que saber, a comunidade cobra, a sociedade nos cobrou, para que a gente possa também conversar sobre isso, e agradeço Vossa Excelência que fez esse pedido aqui na tribuna, e nós também apoio também para que a gente possa ouvir e ter um esclarecimento referente ao corte dessas palmeiras. Outra coisa que eu queria dizer, nós temos um trabalho e temos acompanhado a questão, quando eu entrei aqui na Câmara, em 2001, eu tinha algumas reclamações referentes às pessoas que recebem alta no hospital. Pessoas que não têm como retornar para casa naquele momento que passou por uma cirurgia. E essas pessoas não são atendidas naquele momento que precisa retornar para casa. E na época, senhor presidente, só para me concluir, eu estou relembrando assim, é um assunto muito importante. Hoje a nossa ambulância está lá em Curitiba, levando uma senhora. Nós trabalhamos com esse trabalho, levando, recebe alta no hospital e precisa retornar para casa de ambulância, o hospital não leva. Tem que ligar para particular e pagar à vista. Se tiver na Unimed Dona Helena, paga à vista. No mínimo R$1.000 para qualquer bairro de Joinville. E aquele cidadão não tem. Essa pessoa precisava vir hoje a Curitiba. Não tem como levar. O SAMU só vai em casa. Em casos de emergência, quem vai levar? Então, nós fomos levar uma senhora e ela disse a alegria do coração. Ela disse, o vereador Jaime, tu foi show. Eu disse, não sou show, é o amor que eu tenho de poder atender essas pessoas. Mais de 16 mil atendimentos. Pessoas que precisam fazer quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, e ou ele vai entrar numa fila enorme, que não tem ambulância para todos, ou não faz o tratamento. E, vereador Odeio, Vossa Excelência presencia também. É um trabalho que eu tenho que, nesta oportunidade, agradecer toda a equipe nossa, que é o trabalho do cidadão Jaime Evaristo, que atendemos aquelas pessoas que mais precisam, na hora da dor, na hora do sofrimento.
braço, como vossas excelências também fazem, para poder atender naquele momento, porque não tem o dinheiro para poder pagar algo particular. Então, um trabalho que nos orgulha, não pela doença, nos orgulha no sentido de poder servir aquelas pessoas que mais precisam. Parabéns a toda a nossa equipe, que tem desenvolvido esse trabalho voluntariamente. E a gente tem conseguido atender com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, aquele pai, aquela mãe, aquele filho que precisa de um tratamento. E muitas vezes chega em nós e a gente, quando há condições, podemos atendê-los. Então eu quero mais uma vez exaltar e agradecer toda a nossa equipe. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. O PDT. O PROS. Vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pelas mídias eletrônicas. Eu queria destacar hoje que eu protocolei nesta casa um substitutivo global ao meu projeto de lei complementar número 38/2019. Esse projeto, ele estaria estabelecendo as normas para se usar as casinhas e os bebedouros e comedouros de cães nas vias públicas. Então, esse projeto de lei, ele altera a redação da Lei Complementar número 202, de 17 de abril de 2006, que dispõe sobre a execução e consertos de calçadas no município de Joinville. Como havia um projeto de teor idêntico ao meu, apresentados dias após o meu, eu segui as orientações do departamento jurídico dessa casa e apresentei, então, esse substitutivo de acordo com todo o aconselhamento jurídico prestado pelos nossos procuradores hoje nessa casa, né? Então, eu acredito que não haverá mais empecilhos para a aprovação desse projeto, que tem como objetivo autorizar e regulamentar a instalação de dormitórios, quer dizer, casinhas, comedouros e bebedouros para os animais em situação de rua, que, então, estejam em Joinville em situação de rua, né? E eu conto com o apoio das comissões e de todos vocês, vereadores dessa Câmara, porque assim nós poderemos possibilitar que a comunidade ajude a causa animal sem riscos de multas e outros contratempos. Porque o que acontece aqui são cidadãos igual a vocês, igual a mim, que querem ajudar, mas não podem, porque não podem usar as calçadas para colocar esse tipo de equipamento. Então, eu realmente espero que todos entendam o propósito disto, né? Para que a gente possa dar uma vida mais digna aos animais em situação de rua dessa cidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Ana. Agora o PSD. Vereador Fábio Abrimão. Lembramos que nós temos um aniversariante no dia de hoje, antes do término da sessão. Vamos cantar o parabéns para o vereador Odir Nunes, no final do expediente dessa sessão. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de lei ordinária... O aniversariante, então, o plenário vai voltar atrás, então, né? Como líder, vereador Odir Nunes. Muito obrigado por vossa benevolência. Quero registrar também com grande satisfação a presença do doutor Álvaro Calduro, que logo, logo será o cidadão benemérito desta cidade. Mas, senhores vereadores, hoje saiu uma matéria no jornal interessante, e eu gostaria que desse um close. Talvez o meu maior presente... Isso, pode dar um close? Aqui, isso. Mais, pode aproximar mais.
Presidente e senhores vereadores, hoje talvez, vereador Facchini, no dia do meu aniversário, esse foi o meu maior presente. Meu maior presente porque vereador Fábio, vereador Aragão, principalmente você que era da região sul, onde nós tínhamos os maiores problemas sociais, e quando fui secretário do Bem-Estar Social, encaminhei para esta casa um projeto para que fosse desafetado mais de 100 áreas, atingindo mais de 3.500 famílias. Essas áreas, o vereador Cláudio Aragão, todo mundo conhece, Morro da Formiga, ali na Petrópolis, enfim, toda aquela região. Se nós, naquele momento, vereador Ninfo, não tivéssemos tomado esta posição e a Câmara de Vereadores aprovar que se fizesse a desafetação, hoje Joinville seria uma Rio de Janeiro de favelas, de antros, e aonde ia proliferar do Aragão a criminalidade, a droga, e nós firmemente com os vereadores. E agora deixa a justiça decidir. Quem é que vai tirar o cidadão lá de cima da sua área? Vereador Cláudio Aragão, ali na Petrópolis, perto do Marconato, aquilo ali era uma favela, aquilo lá hoje virou uma cidade. Esse privilégio eu tive de tirar 100 loteamentos, 100 loteamentos, e deixamos a cidade bonita. Então hoje está lá no Supremo, parabéns à Prefeitura, parabéns ao prefeito que recorreu ao Superior Tribunal Federal para que de fato fosse convalidado aquilo que esta casa naquele momento. E quero fazer um agradecimento especial ao vereador Facchini, João Facchini, pai do vereador Rodrigo Facchini, que esteve conosco, como todos os vereadores à época estiveram juntos. E hoje a cidade está assim, porque naquela oportunidade nós tomamos uma decisão. A Vila Paranaense era outro, 100 loteamentos que viraram cidade e as pessoas estão lá vivendo com tranquilidade. Então, presidente, muito obrigado pela sua benevolência e talvez este foi o maior presente de que a Prefeitura está recorrendo uma decisão aqui da Justiça de Santa Catarina, e recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, porque não podemos deixar a cidade, não poderíamos à época deixar a cidade como está. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária 140/2017, de autoria do vereador Fernando Krelling, que dispõe sobre incentivo fiscal e apoio à realização de projeto esportivo e dá outras providências. Com os pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e contrário da Comissão de Educação. Os dois pareceres. Um favorável e outro contrário. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, em sua redação final, o projeto de lei 128/2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão, que institui no município de Joinville a Semana Municipal da Cerveja Artesanal e da outras providências. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme artigo 149 do Regimento Interno. Em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está. Os contrários se manifestem.
Aprovado o projeto por unanimidade e segue, então, para a sanção ao veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Já que eu assino. Obrigado, vereadora Ana Rita. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei ordinário. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária, número 119/2009, de autoria do vereador Richard Harrison. Dar-se-á nova redação ao artigo de lei municipal número 8.413, de 21 de junho de 2017, deu nova redação ao artigo 3º da lei 5.529, de 21 de junho 2006, redimensionado, servidão José Alves Maia. Questão de ordem, encaminhamento regimental, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, faço o requerimento para a dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei ordinário 119/2019, de autoria do vereador Richard, porque já discutimos bastante nas comissões. Obrigado. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício Peixe. Não havendo em votação, está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestam. Aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão com interstício de uma sessão ordinária, conforme dispõe o 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária 122/2019, de autoria do vereador Wilson Paraíba, do PSB, denomina servidão cidade de Tunápolis, a servidão A, urbanização José Loureiro 1, no bairro Ulisses Guimarães. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do parecer favorável com emenda. Vereador Jean Schroeder. Senhoras vereadoras, colegas vereadores, passo a leitura do parecer 151 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Da autoria do vereador Wilson Paraíba, trata-se do projeto de lei ordinária número 122/2019, que intenciona denominar via municipal. Sendo promulgada, a lei denominará servidão cidade de Tunápolis, a servidão A da urbanização José Loureiro 1, no bairro Ulisses Guimarães. Análise da viabilidade jurídica. Em princípio, não parece que não existem impropriedades técnicas no que tange os aspectos de competência, iniciativa e forma na apresentação do projeto de lei. Sobre a competência, por exemplo, não se vislumbram quaisquer restrições a que se impõem às municipalidades quanto à possibilidade de editar leis em matéria de direito urbanístico e administrativo. Na outra margem, a iniciativa parlamentar para a apresentação da matéria tampouco implica em qualquer ojeriza frente às situações para as quais existem reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo e que estão discriminadas no artigo 37 da Lei Orgânica. Há de se reconhecer que as hipóteses estabelecidas no artigo 37 da Lei Orgânica são taxativas, e, inclusive, sua integração deve ficar conformada a uma técnica de interpretação restritiva. Daí, como não há reserva para o chefe do Executivo em relação à matéria em análise, só resta concluir que a iniciativa parlamentar para a apresentação desse projeto de lei é legítima. Com relação à forma para a veiculação da matéria, também são vislumbrados ou não são vislumbrados qualquer restrição imposta pela Constituição do município
que eventualmente impedisse a regularização ou regulamentação do assunto por meio de lei ordinária. Aliás, a promulgação das leis ordinárias para dispor sobre a matéria no município constitui-se exigência da Lei Ordinária número 5.230 de 2005, conforme dicção do seu artigo 1º, a denominação de vias públicas, logradouros públicos e próprios municipais far-se-á por meio de lei municipal. Ademais, a mesma Lei Ordinária 5.230 de 2005 impõe o cumprimento de certas formalidades para a realização das denominações e dizem respeito a: letra A, hipótese da não utilização do nome de pessoa, os outros nomes terão que ter fácil pronúncia e entendimento, terem vínculo com a história, geografia, flora, fauna e folclore do município, do Brasil ou de outros países, da mitologia clássica, da Bíblia Sagrada, de datas e santos do calendário religioso, terem vínculo com datas de significado especial para a história do município, do Estado e do Brasil ou da história universal. E foi apresentado o relatório na justificativa do proponente, comprovando o requisito. Letra B, cópia da certidão de óbito do homenageado, o que não se aplica. Letra C, descrição correta da localização da via ou logradouro público que se pretende nominar, com a menção exata do seu início e final, indicando em mapa da cidade, conforme descrição constante no memorando encaminhado pelo CEPUD, mapa acostado ao projeto, preenchendo, portanto, o requisito. Letra D, manifestação expedida pelo órgão técnico correspondente, reprisa-se que foi apresentado o memorando do CEPUD. Letra E, consenso dos moradores quanto ao nome atribuído ao logradouro público, e ele foi apresentado, no caso, um abaixo-assinado, preenchendo o requisito em questão. Entende-se, pois, que os pré-requisitos exigidos pela legislação municipal cercam a temática. Análise técnica. Por técnica legislativa, entende-se as questões afetas à elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Nesse particular, destacam seus seguintes diplomas legais: a Lei Federal número 95 de 98, a Lei Complementar 303 de 2009 e o Decreto-Lei 4.657 de 1942. As duas primeiras estabelecem regras quanto à redação, alteração e consolidação das leis, e a última sobre a vigência, eficácia e revogação dos diplomas legais. No caso em análise, aplicando-se as disposições dos diplomas acima aventados no projeto em questão, sugere-se, letra A, a alteração da ementa do projeto, nos termos que seguem no item infra. Conclusão. Apenas para ajustar a sua redação às boas técnicas da redação legislativa. Letra B, alteração do artigo 1º para corrigir o nome do bairro onde está localizada a servidão. Parecer do relator. Tecidas estas considerações, recomenda-se a aprovação do projeto de lei ordinária número 122, 2019, condicionado, no entanto, à adoção da emenda modificativa quanto à emenda e ao artigo ao artigo 1º do projeto. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária 122. Denomina servidão, artigo 1º, denomina servidão cidade de Tunópolis, ou Tunápolis, a servidão A da urbanização José Loureiro 1, no bairro Ulisses Guimarães, com extensão de 7 por 50 metros. Assim se manifesta o relator, vereador Maurício Peixe, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Sigo agora lendo o parecer número 34 da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Em atenção aos estudos realizados pelo corpo técnico desta Casa, acolho seu parecer preliminar pelos mesmos fundamentos nos seguintes termos. Considerando a Lei 5.230 de 2005, dispõe sobre a denominação de vias públicas e próprios municipais, considerando que a via pública a ser denominada como servidão cidade de Tunápolis, a servidão A da urbanização José Loureiro 1, no bairro Ulisses Guimarães, com extensão de 7 por 50 metros, considerando que o memorando da CEPUD, exarado pelo Poder Executivo Municipal em 22 de abril de 2019, atestou que a referida rua poderá ser denominada conforme planta na respectiva urbanização da Secretaria de Habitação, considerando os demais documentos que instruem o presente projeto,
manifesto-me pela aprovação do projeto em análise, condicionado à adoção da emenda proposta na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Então, frente a estas ponderações, o parecer é pela aprovação do projeto em análise. Assim se manifesta a vereadora Tânia Larson, relatora, e com ela concordo os demais membros da Comissão de Urbanismo. Perdão. Senhor presidente, estão lidos os pareceres do projeto. Obrigado, vereador James. Em discussão, os pareceres favoráveis com a emenda. Vereador Odir Nunes, por 5 minutos. Senhor presidente, servidão Tunápolis. Veja, senhores vereadores, se não me falha a memória, nós já temos uma rua denominada aqui em Joinville, Tunápolis. Se a gente botar servidão Tunápolis, eu não sei se os técnicos da casa e os relatores deram uma olhada, porque eu tenho quase certeza de que no município de Joinville já tem uma rua denominada Tunápolis. Agora vamos botar servidão Tunápolis. Olha a confusão que vai dar. Então eu gostaria, senhor presidente, que até se suspendesse a sessão para verificar a veracidade ou não da rua Tunápolis. Pode ser que eu esteja errado, mas é preferível pecar pelo excesso de zelo do que pela omissão. E outra coisa, eu gostaria de conclamar os vereadores, quando colocar nome de rua, colocar nome de pessoas que prestaram algum trabalho na comunidade. Por quê? Porque é impossível que naquela região ali próximo não tenha alguém que fez um trabalho louvável por aquela comunidade. Então, senhor presidente, vai dar confusão para os moradores, para os Correios. Igual nós tínhamos Estrada dos Morros, o vereador Adilson Girardi me ajuda, que é lá no Vila Nova, né? E tínhamos a Estrada do Morro, lá em Piraberaba. Era uma confusão, quer ver, no dia da eleição, o pessoal não sabia onde ficava, se era a Estrada dos Morros ou Estrada do Morro. Para acabar com isso, nós fizemos uma lei e botamos o nome, deixamos a rua, a Estrada dos Morros, que é mais antiga, lá do Vila Nova, como a Estrada dos Morros, que é muito conhecida, e aquela lá, vereador Fábio D'Alonso, colocamos Francisco Antônio Flight, que é aonde tem a malharia Campeã, lá do seu cunhado, né, era do seu tio. Então, eu só queria, senhor presidente, porque assim, eu fico constrangido até de votar, para depois ter que revogar e votar novamente. Então, que o proponente e o relator pudessem nos esclarecer, não tenho problema nenhum. Eu sempre tive uma colocação sobre que eu nunca coloquei nome a não ser de pessoas, porque as pessoas já fizeram alguma coisa pela comunidade. Vereador Wilson Paraíba. O vereador Odir Nunes. O vereador Wilson Paraíba, que é o... Quem decidiu o nome da rua foi os moradores. Isso aí já passou pelo urbanismo, pelos técnicos de urbanismo. Beleza? Não, evidentemente que para passar por aqui, vereador Paraíba, ele tem que ter a aprovação, mas será que foi falado da probabilidade de dar confusão de que tem também a rua Tunápolis? Só estou fazendo esse alerta, para não dar confusão na hora do correio das pessoas, porque servidão e rua,
às vezes há essa possibilidade. Parabéns, vereador Paraíba, você ouviu a comunidade lá. Agora, eu tenho a obrigação de vir aqui e falar isso. Se o pessoal entende, se os vereadores entenderem que não há necessidade, que não vai confundir, para mim não tem problema. Agora, vai dar porque nós já temos a experiência, vereador Mauricinho, lá no... Mas, nesse caso, eu vou votar, mas quero alertar sobre este problema de duas ruas. Obrigado. Vereador Odir, vou ler o ofício aqui, amparato que deu a legalidade para a Comissão de Urbanismo e também Legislação. Ofício 16 de 2019, CVJ, autoria do vereador Wilson Paraíba, referente à possibilidade de denominar o inverso da via da região urbanística de José Loureiro, conforme os mapas. Ele apresentou os mapas enviados, foi encaminhado para análise da presidência da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável. Em resposta à unidade, gostaríamos de consultar, informa que poderão ser denominada, conforme a justificativa do memorando número, tem um número aqui, da CEPUD, assinado ainda por Jaumei Duarte, diretor executivo. Sim, do gabinete, né? Sei que era o Jaumei lá do CEPUD. Então, é uma resposta do gabinete do prefeito. E também, consultado aí pelos consultores Roque Matei, vereador, e Maurício Peixer, não consta no Google essa rua, também pela vereadora Iracema, que já consultou e não achou a rua. A vereadora Tânia também não, né? Ainda uma questão regimental, vereador Odir Nunes, por 2 minutos. Nós temos que tomar esse cuidado, porque nem sempre dá para acreditar quando você pode mandar ofício para cá de denominação da rua. Tanto é verdade que nós já tivemos que revogar aqui nome de ruas que já constavam de lei aprovados por esta casa. Eu tenho as minhas dúvidas e vou pedir para a minha assessoria, porque para mim tem, sim, Rua Tunápolis. Mas, em todos os casos, eu não tenho nenhum problema, só estou alertando. Eu quero dizer para os senhores, se eu tenho uma coisa, vereador Ninfa, eu conheço Joinville como a palma da minha mão e está aqui na minha cabeça o mapa de Joinville. Então, entendeu? Então, eu sei que tem mais vereadores, vereador Paraíba, todos nós aqui conhecemos, mas, dado o tempo, na Câmara leva a gente a conhecer. Todos vocês conhecem, mas eu, graças a Deus, tenho esse privilégio de conhecer bastante a cidade de Joinville. Só estou fazendo essa... Obrigado, vereador Odir. Eu acho que ele quer mesmo que nós cantamos parabéns antecipado. Vereador Paraíba, gostaria de falar, vereador Paraíba? Você quer falar, não? Continua em discussão os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável permanece como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto. Não havendo em votação, projeto. Quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em turno único de discussão e votação, projeto de lei ordinária de autoria do vereador Fernando Krellig, do MDB, determina a obrigatoriedade de colocação de placas contendo a exposição, motivos de interrupção, quando a obra pública forem paralisada e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres contrário quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Passo a leitura do parecer 205 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se do projeto de lei ordinária 313/2017, de autoria do parlamentar Fernando Crelin, cujo cerne é determinar a obrigatoriedade de colocação de placa contendo a exposição de motivos de interrupção quando as obras públicas forem paralisadas e da outras providências. Como se sabe, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação detém incumbência regimental para a análise da admissibilidade jurídica das proposições, isto é, cotejar a matéria e as formalidades das proposições que lhes são submetidas frente aos imperativos da Constituição Federal e demais normas do ordenamento jurídico, bem como as regras do regimento interno desta Casa e as normas de técnica legislativa. Com efeito, é imprescindível que os pretensos projetos legislativos sejam submetidos à análise prévia de juridicidade, à medida que uma norma inconstitucional ou incompatível com o sistema de leis insta a insegurança jurídica, as relações sociais e em detrimento do fortalecimento do Estado democrático de direito. Dito isso, passa-se a análise dos aspectos formais do projeto de lei, ou seja, a verificação de requisitos de competência do município, forma e formalidades para a apresentação da proposição e iniciativa legislativa. Ao que parece, não há restrição imposta às municipalidades para que legislem sobre a matéria que se refere à proposição em exame, efetividade dos direitos de acesso à informação e transparência. Observa-se que a disposição sobre tal assunto não é exclusiva da esfera federal ou estadual, mas está inserida entre as obrigações que decorrem do regime que orienta a administração pública, cabendo, pois, aos municípios suplementar as legislações federal e estadual na medida de suas particularidades locais e no âmbito do comércio da própria municipalidade. Assim sendo, opina-se pela competência legislativa municipal acerca da temática. Da mesma sorte, nota-se não existir impropriedade técnica no que tange a forma de que lançou mão o ilustre parlamentar para a apresentação da proposição. Considerando-se que não há obrigatoriedade para que essa matéria seja vinculada por meio de decretos, resoluções ou lei complementar, resta concluir que a sua resolução ou regulamentação remanesce mesmo a lei ordinária municipal. Aqui também, ao cotejar a matéria com os aspectos que a lei orgânica deste município estabelece a reserva de iniciativa legislativa ao Executivo, parece que não há ofensa à prerrogativa daquele poder. Em paralelo, esclareça-se que as hipóteses estabelecidas nos incisos do artigo 37 da lei orgânica são taxativos, de sorte que não permite ampliação da sua interpretação. E, por derradeiro, é de se notar que a proposição não tende a criação, extinção ou transformação de cargos, funções e empregos públicos da administração direta ou indireta do município, fixação ou aumento de remuneração de servidores, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal, plano plurianual, diretrizes orçamentárias dos órgãos da administração pública municipal. Nesse ponto, contudo, ao criar obrigação que necessariamente recairá sobre o ente público municipal, deveria ter o projeto vindo instruído com informações mínimas sobre o impacto orçamentário financeiro que as referidas obrigações trarão ao poder público, em decorrência de disposições expressas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque, para efetivar a referida obrigação, será necessária a compra ou a contratação de serviços de confecção das respectivas placas, que não se confunde com os tipos ordinários de prestação de serviços reprográficos. Intui-se, portanto, que haverá um acréscimo de custos relacionados à efetivação das obrigações que não poderiam ser ignorados pelo parlamentar quando da propositura do presente projeto. Desse modo, opta-se pela ilegalidade, neste ponto, da proposição aventada, em face da ausência de documentação mínima que permita aferir os custos ao erário pela implantação da política pública desta natureza. Tecidas essas considerações, recomendo a rejeição do projeto de lei ordinária 313/2017, tendo em vista a análise realizada. Assim se manifesta o vereador Maurício Peixer, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Senhor presidente, está lido o parecer pela rejeição. Obrigado, vereador James. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação parecer, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado. Parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado.
Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária 116/2019, de autoria do vereador Mauricinho Soares, do MDB, que cria Programa Municipal de Saúde Pé-Diabéticos. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres contrários quanto à legalidade. Vereador Lewis Correia, nesse momento, nosso segundo secretário da mesa. De autoria do vereador Mauricinho Soares, trata-se do projeto de lei ordinário número 116/2019, cujo cerne é a criação do Programa de Saúde do Pré-Diabético no município de Joinville. Analisando junto o teor da proposição, se infere na sua consecução implicaria interferência pelo Poder Legislativo na organização e no funcionamento do Poder Executivo Municipal. No caso, nas atividades da Rede Municipal de Saúde, em temática que demandaria tão somente a atuação discricionária deste último, mediante os atos de gestão e de escolha política. Em síntese, eis o resumo do necessário para análise de admissibilidade jurídica do projeto legislativo. O projeto legislativo se propõe a disciplinar a matéria relacionada às escolhas administrativas que recaem sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo Municipal, equiparando-se assim o verdadeiro ato de administração. Sobre a temática correlata, acolhe-se na jurisprudência direta de inconstitucionalidade, Lei Municipal 3997/2017, que estabelece que toda mulher usuária da rede de saúde pública do município de Ribeirão Preto terá direito à investigação que detecta a trombofilia em caso de suspeita da doença. Ela terá direito ao exame e ao respectivo tratamento no caso positivo da enfermidade. Vício de iniciativa, ofensa ao princípio de separação dos poderes, violação do artigo 5º, 24, o parágrafo 2º, item 2, 47, inciso 2, a linha A, 111, 144, Constituição Estadual. Ação procedente, TJSP, um órgão especial da ADI, número 21.441.7648, do desembargador Sérgio Rui. Feita a análise da preposição, constata-se a interferência pelo Poder Legislativo na organização do Poder Executivo Municipal, em relação à gestão do funcionamento das unidades da saúde pública município, a obrigá-las a instituir tal acompanhamento, acarretando ofensa ao princípio da separação dos poderes, conforme estudo técnico jurídico já elaborado pelo órgão de consultoria jurídica legislativa, na forma do informe técnico 07/2017, documento que segue anexo e que constitui parte integrante deste parecer. Suscitando as considerações apresentadas naquele informe técnico, recomenda-se à Comissão de Legislação, Justiça e Redação a rejeição do projeto de lei, por constatação de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes e da reserva da administração. É o parecer. Está lido, nobre presidente. Obrigada, vereador Wilson. Em discussão, o parecer contrário. Em votação, o parecer. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 118/2016, de autoria do vereador Wilson Correia, PSC, que institui a obrigatoriedade de fixação de caixas coletoras nas farmácias e drogarias para que os consumidores retornem resíduos sólidos provenientes de saúde, como embalagem primária, instrumentos pérfuro-cortantes, agulhas, seringas e ampolhas de vidro, eventuais sobras de medicamentos e medicamentos vencidos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Por gentileza, vereador James. Pois não, senhora presidente, passo a leitura do parecer número 203/2019. Trata-se do projeto de lei ordinária número 118, de autoria
do parlamentar Lio Wilson Correia, cujo cerne é instituir a obrigatoriedade de fixação de caixas coletoras nas farmácias e drogarias para que os consumidores retornem resíduos sólidos provenientes de saúde, como embalagem primária, instrumentos pérfuro-cortantes, agulhas, seringas e ampolas de vidro, eventuais sobras de medicamentos e medicamentos vencidos. Como se sabe, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação detém a incumbência regimental para realizar a análise da admissibilidade jurídica das proposições, isto é, cotejar a matéria e as formalidades das proposições que lhes são submetidas frente aos imperativos da Constituição Federal e das demais normas do ordenamento jurídico, bem como as regras do regimento interno dessa Casa e as normas de técnica legislativa. Com efeito, é imprescindível que os pertences projetos legislativos sejam submetidos à análise prévia de juridicidade, à medida em que uma norma inconstitucional ou incompatível com o sistema de leis insta em segurança jurídica as relações sociais em detrimento ao fortalecimento do Estado democrático de direito. Dito isso, passa-se a análise dos aspectos formais do projeto de lei, ou seja, a verificação dos requisitos de competência, formalidades e a iniciativa legislativa. Em princípio, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, de acordo com o disposto no inciso 1º, artigo 7º da Lei Orgânica e no inciso 1º, artigo 30 da Constituição Federal. Ocorre que, no presente caso, a proposição faz uso de regulamentação de posturas, tipicamente local, como veículo para ocultar a invasão de competência da União para legislar sobre direito civil e, mais abrangentemente, sobre descarte de resíduos sólidos com potencial de natureza contagiosa. Opina-se assim pela incompetência municipal para legislar a respeito da referida obrigatoriedade. Nota-se existir, ademais, impropriedade técnica no que tange a forma de que lançou mão o ilustre parlamentar para apresentar a sua proposição. Com efeito, a lei orgânica do município relacionou determinadas matérias cuja disposição legislativa foi reservada à lei complementar, a resoluções e a decretos legislativos. No presente caso, o projeto contempla exigências e formas típicas de regulamentação de posturas. Deste modo, o veículo adequado para a propositura é a lei complementar, veículo legislativo que se impõe de acordo com o artigo 33, inciso 5º da Lei Orgânica. Tecidas essas considerações, em vista das razões apresentadas, recomenda-se a rejeição do projeto 118/2016. Assim, se manifesta o vereador Rodrigo Facchini, relator, e com ele concordo os demais membros da Comissão de Legislação. Senhor presidente, está lido o parecer pela rejeição. Obrigado, vereador James. Em discussão, os pareceres contrários. Não havendo em votação os pareceres, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei complementar 3/2018, de autoria da vereadora Tânia Larso, que altera a lei complementar do número 360, de 19 de dezembro de 2011, que institui o Programa Proteção Animal do município de Joinville. Solicito uma questão regimental, vereador Odir Nunes. Vereador Odir Nunes, requerimento. Senhor presidente, eu requeiro a suspensão ou a não leitura dos pareceres. Obrigado, senhor presidente. Eu já visto todos já conhecem o referido Requerimento do vereador Odir em discussão. Não havendo em votação, está aprovado, vereador Odir. Em discussão, parecer favorável. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado. Parecer por unanimidade.
Em discussão, projeto. Não havendo em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Segue para a ordem do dia, próxima sessão, com o interstício de uma sessão ordinária, conforme prevê o artigo 223 do Regimento Interno. Em turno único de discussão e votação, projeto de resolução 2/2019, que autoriza a mesa diretora a incluir no inciso 16º a resolução número 7º, de 5 de julho de 2006. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis com a emenda das comissões. O vereador Jaime Schroeder. Colegas vereadores e vereadoras, passo a leitura do parecer número 277 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de resolução número 2/2019, de autoria da mesa diretora, que inclui o inciso 16 na resolução número 7, de 5 de julho de 2006, com o objetivo de nomear Maurício Eduardo Roskamp à sala da diretoria jurídica da Câmara de Vereadores. Sabe-se que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação detém incumbência regimental para realizar a análise de admissibilidade jurídica das proposições, isto é, cotejar a matéria e as formalidades das proposições que lhes são submetidas frente aos imperativos da Constituição Federal e das demais normas do ordenamento jurídico, bem como as regras do regimento interno desta Casa e as normas de técnica legislativa. Com efeito, é imprescindível que os pretensos projetos legislativos sejam submetidos à análise prévia de juridicidade, à medida em que uma norma inconstitucional ou incompatível com o sistema de leis insta insegurança jurídica às relações sociais e também em detrimento do fortalecimento do Estado democrático de direito. Dito isso, passa a análise dos aspectos formais do projeto de lei. Em princípio, não parece que existam impropriedades técnicas, o que toca aos aspectos de competência, forma e iniciativa. Sobre a competência, por exemplo, não vislumbramos quaisquer restrições impostas às municipalidades para que editem normas visando a nomeação de seus espaços internos. De mesma sorte, a iniciativa exclusiva da Câmara de Vereadores para a apresentação de projeto de resolução em discussão encontra amparo no artigo 48 da Lei Orgânica do município. E com relação à forma, outro sim, não vislumbramos qualquer restrição imposta pela Constituição do município para que a matéria seja regulamentada por meio de resolução. Diante do exposto, não havendo óbices de ordem legal ou constitucional a opor, recomendamos a aprovação do projeto de resolução em análise. Sem prejuízo, tendo em vista que a recente aprovação por esta Câmara de Vereadores da resolução número 7/2019, de autoria deste relator, que, dentre outras disposições, substituiu a nomenclatura então utilizada para designar o órgão jurídico deste Poder Legislativo, diretoria jurídica para Procuradoria, recomenda-se a adoção da emenda substitutiva a seguir para adequação da proposição em análise à alteração legislativa superveniente. Emenda substitutiva. Altera a redação sugerida para o inciso 16, para substituir-se a expressão diretoria jurídica por procuradoria. A redação sugerida pela proposição ao inciso 16 do artigo 1º da resolução número 7, de julho de 2006, passa a ser a seguinte. Artigo 1º, inciso 16. Sala da Procuradoria Maurício Eduardo Roskamp, ex-funcionário. Dessa forma, se manifesta o relator, vereador Richard Harrison, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Senhor presidente, está lido o parecer. Em discussão, os pareceres favoráveis com a emenda. Não havendo em votação os pareceres, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto. Com emenda. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Aprovado por unanimidade. Segue para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária número 122, 2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, do Solidariedade, que institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Gripe H1N1 com influenza A. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do parecer favorável das comissões com emenda. Colegas vereadores, considerando a extensão do projeto, os 3 pareceres são muito longos, como nós temos festa, hoje depois da sessão, nós vamos então agora, antes do término da sessão, com festa do Odir, vereador. Vamos cantar os parabéns ao vereador Odir Nunes, está fazendo 63 anos hoje, tá? E depois a gente vai encerrar então a sessão. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse poder legislativo, profissional de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoca as senhoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 17 de setembro de 2019, terça-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.